Olá pessoal, eu sou o professor Pedro e hoje o papo é matemática financeira, questão que caiu na FGV, que fala sobre taxa real, né? É um assunto que vocês encontram aí nas nossas aulas aí no nosso canal. Mas como sempre, vamos então direto ao assunto, sem enrolação, vamos resolver. Certo capital foi aplicado durante 6 meses em um investimento, que prometeu remunerar a taxa de 120% ao ano com capitalizações trimestrais. Se a inflação acumulada nesse semestre foi de 20%, o ganho real da aplicação ficou. Eu costumo sugerir, nesses problemas de porcentagem, taxa percentual, onde não tem um valor de capital definido, você atribui um valor fácil para trabalhar e ficar até melhor você fazer a conta. Vamos supor aqui que esse capital investido seja de 100, tá? Esse capital aí seja de 100 reais. Eu vou ter que calcular aqui, então, se ele quer saber aí qual é a taxa real, o que é a taxa real? A taxa real não é simplesmente você pegar uma taxa de aplicação e diminuir de uma taxa inflacionária. Não, existe um cálculo para isso, tá? Então, dentro desse capital aqui de 100 reais, hipotético, eu vou calcular quanto que ele rendeu nesse semestre, tá? Quanto que ele rendeu nesse semestre para comparar com a taxa inflacionária, aí a gente calcular a taxa real. Então vamos lá. Se, considerando que esse capital aqui é 100, vamos calcular esse montante desse capital aqui. Ó. 100 vezes quanto? Vezes a fórmula do juro composto. 1 mais o que? A taxa. Quanto que é a taxa? A taxa é de 120% ao ano. Só que a capitalização é semestral, não é isso? Um ano tem quantos trimestres? O ano tem 3 trimestres. Então, uma taxa de 120% ao ano, né? Dividir por 4 para ter a taxa ao trimestre. Então, 30% ao trimestre. Então, aqui eu coloco o quê? Na forma unitária, 0,30 dividir por 100. E como 6 meses tem 2 trimestres, eu coloco aqui elevado a 2. Então, eu tenho aqui, na realidade, quanto que é esses montantes? 100 vezes 1 mais 0,30 elevado ao quadrado, já para poder adiantar aqui, né? Você vai ter aqui, então, quanto? Você vai ter aqui 1,69, tá? 1,69. Então, aqui, na verdade, quanto que foi o montante? O montante foi, da aplicação, R$ 169, tá? Logo, nós enxergamos aqui uma taxa de quanto nesse semestre? 69%. Essa é a taxa, então, da aplicação. É aquela taxa na matemática financeira que nós chamamos de taxa aparente, tá? Taxa aparente. E aí você tem a taxa inflacionária também, baseada nesse exemplo. Ora, se a inflação acumulada nesse semestre for de 20%, quanto que você deveria, então, reajustar, corrigir essa aplicação? Seria essa taxa inflacionária aqui, ó, essa taxa inflacionária seria quanto? Seria, você teria que pegar 100 vezes 20% e depois somar. Ora, pegar 100 vezes 20% e depois somar é multiplicar por 1,20, né? Então, esse seria o valor corrigido, só corrigido do capital investido pela inflação, né? 120, corrigindo aqui, 120. Esse seria o valor corrigido. Logo, quanto que foi? Nem precisava colocar, né? Você disse que no semestre foi 20%, que a inflação foi 20%, só para a gente poder entender aqui essa correção, tá? Mas a taxa de correção foi quanto? 20%. Aqui, colocando exemplo, né, seria, para entender, seria R$ 120 o valor corrigido. Logo, como a taxa já deu, 20%. Então, para calcular a taxa real, a fórmula é o seguinte, ó, a taxa real. A taxa real você vai pegar aqui, ó, vai pegar a taxa da aplicação, que a gente chama de taxa aparente, sobre a taxa de inflação, tá? Fazer essa divisão aqui,
e subtraiu de 1, tá? De 1. Depois você tem que multiplicar por 100 para colocar na forma de porcentagem, tá? A gente vai colocar aqui na forma unitária. Então, essa taxa aqui, real, é o quanto? É 1 mais a taxa da aplicação. Quanto que é a taxa de aplicação? 69, né? Que a gente viu lá. Então, na forma unitária, dividir por 100, 0,69. Sobre a taxa de inflação, 1 mais a forma unitária, 0,20, tá? Menos 1. Então, você na real vai ser o quê? Taxa, na real, né? Vai ter a taxa real de quanto? 1,69 dividido 1,20. Então, na prova, você teria que fazer essa continha na mão, né? 1,69 dividido por 1,20. Já que você não tem calculadora, você teria que fazer essa continha na mão, né? E aí, se você for bem nos cálculos, você vai achar aí um valor de quanto? 1,4083. Só parar por aqui, tá? Lembrando que aí você tem que subtrair de 1 aqui, ó. Tem que subtrair de 1, né? Você vai ter que subtrair de 1. Esse valor aqui, você vai ter que subtrair de 1. Esse valor aqui. Então, você vai ter quanto? Você vai ter 0,4083. Isso aqui está na forma unitária decimal. Para passar para porcentagem, basta multiplicar por 100. Então, você vai ter quanto? 40,83%, arredondando aqui, né? Então, qual é a alternativa? A taxa real está entre 40,5% e 42,5%, tá? Então, resposta certa, letra B. Se você